Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriele, sou professora da Rede Municipal de Salto Grande. Também trabalho com o quarto ano e essa semana trabalharemos juntos. Nós faremos a atividade no Aprender Sempre. Mas antes de seguir o material, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre os verbos. Verbos são as palavrinhas que exprimem as ações, o nosso estado ou o fenômeno da natureza. Assim como nós temos os substantivos que dão nome às coisas, os adjetivos que dão características, os verbos são aquelas palavrinhas que expressam as nossas ações, tudo que nós podemos fazer: correr, pular, nadar, brincar, conversar, amar, sonhar. Tudo que nós podemos fazer são ações e todas essas ações são verbos. Os verbos também podem indicar um estado, como eu estou me sentindo, que são os verbos de ser e estar. Ou também pode representar um fenômeno na natureza, que é uma ação provocada pela natureza. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. A menina estuda na biblioteca. O termo estuda significa o que ela está fazendo, a ação. Então, o estuda é verbo. Eu posso estudar, você pode estudar. Então, se nós podemos fazer, se caracteriza uma ação, é um verbo. Já na frase todos estão alegres, o termo estão mostra o estado das pessoas, como elas estão, ou seja, elas estão alegres. O jeito, o como. Então, esses verbos indicam estado. Normalmente, eles são variaçõezinhas da palavrinha é e está. E aí, quando a gente pensa em fenômeno da natureza, nós temos os verbos nevar, ventar, chover. Então, eu usei aqui de exemplo: nevou por todo o inverno. O termo nevou mostra a condição da natureza, uma ação da natureza. Por isso que também os fenômenos da natureza são verbos. Os verbos, eles podem sinalizar as frases no passado, no presente ou no futuro. No passado, a ação já aconteceu. Ontem eu fui à casa da minha avó, né? Já está lá no passado, foi ontem. No presente, a ação acontece agora. Eu brinco na casa da minha avó. Ou no futuro, eu irei à casa da minha avó no domingo, né? Uma projeção futura, não aconteceu ainda, vai acontecer no domingo. Então, agora, vocês vão pegar aí o material Aprender Sempre lá na página 7 e nós vamos estudar um pouquinho essa ideia de tempo verbal. Nós faremos a leitura das cartas. Lembrando aqui a estrutura da carta, local, data, vocativo, como eu chamo, a saudação, né? O corpo da carta, o texto, a despedida e a assinatura. Leia as cartas escritas por 2 estudantes. Olá, professor! As Três Fiandeiras é o conto preferido de uma turma do 2º ano. As crianças fizeram uma reescrita dele. Para isso, elaboraram um planejamento com os episódios e depois ditaram para o professor escrever. Depois de terminado o texto, revisaram e combinaram de ler para uma turma do 1º ano. Vamos fazer uma reescrita também? Um beijo, Sabrina. O Francisco escreveu uma carta bem parecida. Vamos fazer a leitura. Olá, professora! As Três Fiandeiras é o conto preferido da turma do 2º ano. As crianças farão uma reescrita dele e, para isso, elaborarão um planejamento com os episódios e depois ditarão para o professor escrever. Depois de terminado o texto, revisarão e combinarão de ler para uma turma do 1º ano. Vamos fazer uma reescrita também? Um beijo, Francisco. O que as cartas de Sabrina e Francisco têm em comum? E o que tem de diferente?
Então, você vai ler de novo as duas cartas e vai pensar aí o que elas têm de parecido, em comum, e o que elas têm de diferente. Depois, você vai grifar as palavras que foram escritas de formas diferentes nas duas cartas. Nas duas cartas, as palavras são bem parecidas, mas algumas foram escritas de formas diferentes. Então, eu quero que você grife essas palavrinhas lá no texto e pense aí que efeito essas palavras causam nos textos. Depois, você vai pegar essas palavras grifadas, a que você grifou na carta da Sabrina, você coloca no quadrado da Sabrina, e as que você grifou na carta do Francisco, você coloca aqui na carta do Francisco. Essas palavras são classificadas como verbos. Verbos são palavras que podem ser escritas com diferentes terminações para combinar com quem fala. Por exemplo, ele escreveu, eu escrevi, eles escreveram. Os verbos sofrem alteração que indicam tempo. Presente, que acontece agora, passado, que já aconteceu, e o futuro, que vai acontecer. Pensando nessa ideia de passado, presente e futuro, vamos responder aí a questão de número 5. Os verbos da carta da Sabrina indicam que a reescrita já foi feita ou que a reescrita ainda será feita. E depois vocês vão responder se os verbos da carta do Francisco indicam que a reescrita já foi feita ou que a reescrita ainda será feita. Na sequência, nós faremos a aula 4, que é a leitura do conto A Fiandeira Preguiçosa. Então, nessa aula, você vai conhecer outro conto. Lembre-se de que ao final dessa sequência, você vai escolher um deles para ler a outra turma de colegas da escola. Divirta-se. Então, eu quero que vocês pensem aí, a partir do título, A Fiandeira Preguiçosa, o que vocês esperam que aconteça nessa história? Como você acha que vai ser essa fiandeira? E acompanhe aí no seu material a leitura da história. A Fiandeira Preguiçosa. Há muitos anos, vivia numa aldeia um casal. A mulher, porém, era tão preguiçosa que nunca tinha vontade de trabalhar. Se o marido mandava afiar, ela empregava um tempo enorme para o fazer. Não acabava nunca o trabalho, e se acaso punha-se a afiar, não dobrava o fio, deixando-o todo embaraçado. Certo dia, em que o marido a censurara por isso, retrucou-lhe dizendo: "Como queres que dobre direito o fio se não tenho a dobadoura? Seria melhor que fosses arranjar um pau e me fizesse uma." "Se é só isso," disse o marido, "vou buscar um pau na floresta e faço uma." A mulher, então, receou que ele de fato encontrasse o pau e fizesse a dobadoura, o que a obrigaria a trabalhar. Pensou um pouco e logo teve uma boa ideia. Às escondidas, saiu atrás do marido na floresta e, quando o viu trepado numa árvore, a fim de cortar o pau apropriado, ela agachou-se atrás de uma moita que a ocultava toda e lhe gritou: "Quem corta pau para a candadeira morre. Quem com ela trabalha nada tem, sempre corre." Ouvindo isto, o homem susteve a machadinha e ficou a pensar no que poderia significar. "Bem," disse depois, "que queres que seja? Foi um zumbido que passou pelo teu ouvido. É tolice assustar-se." Voltou ao trabalho, mas quando ia cortar o pau, ouviu novamente a voz falando: "Quem corta pau para a cardadeira morre. Quem com ela trabalha nada tem, sempre corre." Ele então ficou com medo realmente, pensando no que poderia ser aquilo. Todavia, criando coragem, pegou na machadinha decidido a continuar. E pela terceira vez, quando ia desferir o golpe, a voz tornou a gritar: "Quem corta pau para a cardadeira morre.
Quem com ela trabalha nada tem, sempre corre. Isso foi o bastante para lhe tirar toda a vontade de continuar. Desceu rapidamente da árvore e mais que depressa voltou para casa. A mulher tomou por um atalho e, correndo o mais que podia, tratou de chegar em casa antes dele. Quando ele entrou na sala, onde ela já se encontrava, esta, com o ar mais inocente desse mundo, como se nada soubesse, perguntou-lhe: Então, trazes um bom pau para fazer a cardadeira? Não, disse ele. Pelo que vejo, acho melhor não pensar mais nisso. Em seguida, contou o que tinha passado na floresta e desde então não fez mais menção à dobadoura, deixando a mulher em paz. Entretanto, não demorou muito e o marido começou a irritar-se com a desordem que reinava em casa. Ó, mulher, resmungou ele, é uma vergonha ver esse fio todo emaranhado na roca. Ela respondeu: Sabes de uma coisa? Já que não consegues arranjar uma dobadoura, vai postar-te lá em cima no sótão. Eu ficarei aqui embaixo e te jogarei o fuso, e tu o tornarás a jogar para baixo. Assim, para cima e para baixo, iremos fazer a meada. Está bem, disse o marido. E assim fizeram. Terminada a meada, ele disse: Agora que fizemos a meada, temos que fervê-la. A mulher alarmou-se, mas disse: Faremos isso amanhã cedo. Enquanto isso, ia pensando numa nova artimanha que a isentasse de trabalhar. Na manhã seguinte, levantou-se cedo, acendeu um fogão sobre o caldeirão, mas ao invés de botar nele a meada, botou uma maçaroca de estopa e deixou-a fervendo. Em seguida, foi ter com o marido, que ainda estava na cama, e disse-lhe: Eu preciso sair um pouco. Levanta-te e olha o fio que está a ferver no caldeirão. Vai depressa e preste bem atenção, pois se o galo cantar e tu não prestares atenção, o fio ficará feito estopa. O homem tratou de levantar imediatamente, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então ficou bem caladinho e desde esse dia nunca mais falou em fio ou em fiar. Convenhamos, porém, que aquela mulher era deveras perversa. Então eu fiz aqui a leitura do conto e vocês precisam pensar. O final do conto diz: Convenhamos, porém, que aquela mulher era deveras perversa. Você concorda com essa afirmação? Sim ou não? Acha que a mulher é esperta? Explique sua resposta e discuta com os colegas e ou a professora, né? Então pensa aí o que você achou do comportamento dessa mulher, se você acha ela perversa, se você acha ela esperta, e explique aí a sua resposta. Terminadas as tarefas, fotografe e encaminhe para a professora. As fotos comprovam a sua participação nas atividades.